Olá, nós somos o quarto ano técnico em informática. O grupo é constituído por Lucas Nunes, Ramon Silveira e Cauô Cavalheiro, e nós iremos falar sobre o que é hipérbole. A hipérbole é um tipo de seção cônica, definida como a interseção entre uma superfície cônica circular regular e um plano que passa através das duas metades do cone, sem que este plano seja paralelo à linha oposta ao corte. Sejam F1 e F2 dois pontos do plano e seja 2C a distância entre eles. Hipérbole é o conjunto dos pontos do plano, cuja diferença das distâncias a F1 e F2 é a constante 2A. Aqui temos uma imagem ilustrativa que nos ajuda a localizar. Podemos ver que F1 e F2 são os focos da hipérbole, 0 é o centro da hipérbole, 2C é a sua distância focal, 2A a medida do eixo real ou transverso, 2B a medida do eixo imaginário, e CA a intricidade. E também podemos dizer que existe uma relação entre A, B e C, sendo que C2 é igual a A2 mais B2. O estudo da hipérbole foi iniciado pelo matemático Apolônio, que desenvolveu um trabalho muito respeitado sobre as seções cônicas. Ele analisou, além da hipérbole, a parábola e a elipse, que podem ser obtidas a partir de cortes efetuados em um cone. Na figura a seguir, temos a representação analítica da hipérbole. Formas. A hipérbole é uma figura plana classificada como cônica. Ela é obtida a partir de um corte específico feito no cone. Dados F1 e F2 como focos da hipérbole e P um ponto pertencente a ela, temos dF1P menos dF2P, que é igual a 2A. Quando a hipérbole tem focos no seu eixo x, sua equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Quando a hipérbole tem focos no eixo y, sua equação é y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. A equação reduzida da hipérbole, a gente tem o seu primeiro caso, que é o caso com foco sobre o eixo x, onde fica claro que no caso esse foco eles terão a coordenada f1, que é menos c e 0, e f2, que é c e 0, respectivamente o x e o y. Assim, a equação reduzida da elipse, com centro na origem do plano cartesiano e foco sobre o eixo x, será x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que o resultado será 1. No segundo caso da hipérbole com foco sobre o eixo y, nesse caso, a gente já terá os focos nas coordenadas f1, que é o x, que é 0, e y menos c, e o f2, onde o x é 0 e o y é c. Assim, a equação reduzida de elipse, com centro na origem do plano cartesiano, e os focos sobre o eixo y será y ao quadrado sobre a ao quadrado menos o x ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Exercício 1. Determine a equação reduzida da hipérbole com o eixo real 6 e o foco, foco 1, que o x está no menos 5 e o y no 0, e o foco 2, que o x está no 5 e o y no 0. A solução que temos é que o eixo real é igual a 6 e a raiz de 6 é igual a 3. Então, o eixo real é igual a 3. O ponto focal 1, o x está no menos 5 e o 0 está no y. E no ponto focal 2, o x está no 5 e o y está no 0. Sendo assim, a distância do ponto focal é 5. Assim, obtemos c, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é a fórmula, ficando 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais b ao quadrado. Passando esse 5 ao quadrado para o outro lado, diminuindo, e esse b ao quadrado para esse lado aqui,
vai ficar b ao quadrado igual a 25 menos 9. Por que tá assim? Porque a gente já resolveu, já deixou resolvidas essas questões, que fica 5 ao quadrado, fica igual a 25, que é 5 vezes 5, e 3 ao quadrado, que fica igual a 9, que é 3 vezes, 9, vezes 3. 25 menos 9 é igual a 16. Então, b ao quadrado é igual a 16. Fazendo a raiz desse 16, passando para cá e fazendo a raiz, tudo, fica igual a 4. Então, b igual a 4. Esse b é a medida do eixo imaginário. Então, a equação reduzida da hipérbole fica desse modo. X ao quadrado sobre 3 ao quadrado, menos y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, igual a 1. Fazendo essas raízes aqui, fica 9 e 16. Sendo assim, x ao quadrado sobre 9, menos y ao quadrado sobre 16, igual a 1. E assim fica a equação reduzida da hipérbole. Exercício 2. Encontre a equação reduzida da hipérbole que possui dois focos com coordenadas f2, de x é igual a 0, e y que é igual a 10, e o eixo imaginário medindo 12. Solução. Temos o f2 com o x no 0 e o y no 10. O c vai ficar igual a 10 e o 2b vai ficar igual a 12. Porque falou que o eixo imaginário está medindo igual a 12. E o b vai ficar igual a 6, que é a metade do eixo imaginário. Obtendo assim 10 raiz de 2 igual a raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Fazendo essa raiz, fica 100. O a raiz de 2 permanece. Fazendo a raiz de 6, fazendo essa 6 raiz de 2 fica 36. Sendo assim, passando esse A2 para esse lado, fica A2 igual a 100 menos 36, porque o 100 passou diminuindo. Fazendo 100 menos 36 fica igual a 64, então a raiz de 2 igual a 64. E a raiz quadrada de 64 vai ser a igual a 8. A equação reduzida da hipérbole será dada por y raiz de 2 sobre 8 raiz de 2 menos x raiz de 2 sobre 6 raiz de 2 igual a 1. Fazendo essa raiz e essa raiz, fica 64 e 36, y raiz de 2 sobre 64 menos x raiz de 2 sobre 36, igual a 1. E essa é a equação reduzida da hipérbole. No seguinte exercício, temos que determinar a distância focal da hipérbole com a seguinte equação: x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9. Temos como resultado igual a 1. Sua solução é A2 igual a 16 e B2 igual a 9. Com isso, nós obtemos que C2 é igual a 16 mais 9. Logo, C2 é igual a 25 e C igual a 5. A distância focal ela é dada por 2C. 2C é igual a 2 vezes 5, que temos estado igual a 10. Então, podemos concluir que a sua distância é igual a 10. Essas foram as referências utilizadas pelo nosso grupo e essa foi a nossa apresentação.